Fala aí, rapaziada, tá de volta o Barões do Rádio, hoje com um cara muito conhecido que veio de Muzambinho para fazer enorme sucesso em São Paulo. Ele adora uma discussão, adora uma briga, como adora também um merchan. O personagem de hoje do Barões do Rádio é o querido Milton Neves. Esse Barões do Rádio tem uma parceria com o Magazine Luiza, o pessoal do Magalu, o Fred, o Diego. Agora tem Milton Neves e polêmica para você. Barões do Rádio. Milton, privilégio tê-lo aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Tudo bom? Ô, Milton, eu queria começar pelo começo mesmo, né? Tua experiência inicial no rádio, que foi de uma maneira inusitada na sua terra natal, em Muzambinho, né? Não, então, foi uma coisa... O Romário, né? O Romário fala um negócio gozado, que quando ele nasceu, ele era nenenzinho de 1 dia ou 2 dias, que Deus chegou e falou assim, esse é o cara. O Romário é muito engraçado. Aconteceu comigo, guardadas as proporções, foi que lá em Muzambinho tinha um serviço de alto-falante da equipe legal. E um primo meu e um primo do meu primo, eles ficavam em casa lá numa vitrolinha chamada Sonata, ouvindo nos bolachões, né, o LP, as músicas que eles iam tocar à noite. Então eles faziam umas locuções lá e botavam a música, era Altemar Dutra, Vanderlei Cardoso, Roberto Carlos e tal. E eu saía lá do quarto, lá da casa da minha avó, não queria nem saber daquilo, negócio de microfone. Mas aí um dia, eu saí do Cine São José, né, que está fechado há muito tempo, e Muzambinho tinha, e tem ainda, apesar que antigamente era melhor, né, não tinha televisão, hoje a turma fica em casa. Full-time. Então, desde o cinema até no Banco do Brasil, do lado do nosso colégio, um passeio, né, que você chama de calçada, então os homens num sentido e as mulheres do outro. Então ali nasceram muitos namoros, flertes, casamentos e famílias, né? Então né, terminou a sessão do cinema e eu vim com o Roberto do Tenente René e com o Deto do Correio. Depois da paquera. Não, eu saí do cinema e fomos andar no fute, ida e volta, ida e volta, ida e volta. E depois você tinha uma pretensão, uma mulher que você queria, uma menina que você queria namorar, então você ficava torcendo para voltar, para encontrar de novo e flertar, né? Mas a gente estava ali andando normal. E quando eu passei em cima de frente ao cine da Irma, que estava fechado, e tinha uma porta enorme, e quando eu ia passando com os dois, o Dito Dino, o Benedito Dino, que está no céu, ele sai com um microfone assim, e tinha o quê? No campo visual dele tinha umas 8 meninas, uns 9, 10 homens. Então ele fez assim, ô Mirtim, até hoje eu sou Mirtim lá, fala aqui pro negócio pra mim, aqui, fala aí, alô, alô. Eu não sei falar nada disso. Não, mas vai lá e fala, que é só saber se tá saindo aqui na rua. Aqui, pra testar. Pra testar. Aí eu peguei, entrei, tinha um cartaz, eu peguei e falei, Igreja São José, vamos ajudar. Ele pegou, tá bom, tá ótimo. Ele botou a música lá e tal, um bolachão e quando eu saí, os dois me esperaram, né? Foi coisa de 1 minuto e meio. O Roberto e o Deto, eles falaram assim, nossa, Mirtim, você tem voz bonita. Eu falei, para com isso. Aí quando nós chegamos no fim do passeio, lá não era Banco do Brasil hoje, não. Hoje que é. Antigamente era um pensionato de meninas que estudavam a freira, e no fim do colégio. Então quando eu cheguei lá na virada, porque era assim, né? Homem sentido horário, anti-horário com as mulheres. Quando eu ia virando, lá na ponta, no fim do fute, tinha uma moça chamada Linda Meir, filha do Gerardinho da farmácia. Ela virou e falou assim, ô Mirtim, você fala bonito, hein? Ah, fiquei tudo metidão. Então o que eu fiz? 2, 3 falaram, peguei, voltei lá, falei, Dito, quero falar de novo. Não, já não precisa não, já tá certo, tá. Eu falei, não, Dito, deixa eu dar só uma faladinha. Então deixa acabar a música e não enche o saco, fala 10 segundos, tá bom? Tá bom. Tava tocando Sentimental Demais com o Altemar Dutra. Aí, enquanto isso, eu escrevi um improviso ali, né? Tinha um cartaz, terminou a música e eu entrei. Atenção, povo de Muzambinho, vamos ajudar o Frei Rafael Zevenhoven. Vem aí mais uma barraquinha da igreja, vamos restaurar a igreja de São José. Vai ter correio elegante, vai ter frango cheio, sorteio de meia leitoa, de empada, de não sei o quê, de não sei o quê. Vamos ajudar a nossa igreja. E aquele som bom ali na avenida, né, os alto-falantes. Aí deu ibope bom, né? Aí umas 42, 50 pessoas falaram que eu tinha voz bonita. Mas durou um dia, né? Não, mas aí você sacou que você podia fazer rádio? Foi aí que deu essa ideia? Não, então, a pergunta tua é boa. Eu nem liguei mais. Depois de 1, 2 dias acabou essa repercussão. Mas dali 1 mês, 2 meses, 2, 3 meses, não sei, o Dito Dino se juntou, ele era da equipe técnica, né? Ele se juntou a Paulo Ferreira de Carvalho, o José Antônio Araújo, que tinha trabalhado na Rádio Continental do Rio, os 3 já morreram, e o William Pérez Lemos, que está lá em Muzambinho. E montaram uma rádio clandestina chamada Rádio Continental. E aí me chamaram.
chamaram o Regis Policarpo Dias, o Edson Dino, filho do Benedito, e fizemos o Wellington de Oliveira, entendeu? E começamos lá. Meu operador chamava-se Abraham Lincoln Dino, funcionário do Banco do Brasil, morreu em Poços de Caldas, e o outro era Romário Rondinelli Nóbrega, que está em Muzambinho até hoje, primo do Deus da Raça, o Rondinelli. E aí nós fizemos 1 ano, mais ou menos, de rádio. Eu virei discotecário, e dali 1 ano teve uma eleição que o Sebastião Del Gaudio, que era coletor da Receita Federal, era um candidato, que estava sendo apoiado pela nossa rádio. Eu nem tinha nada de política. E o outro era Joaquim Teixeira Neto, sogro de Vantuil Abdala, ex-presidente do TST em Brasília. E aí o que aconteceu? Como a rádio estava do lado do Del Gaudio contra o Teixeira, o lado do Teixeira foi a Pouso Alegre, onde tem quartel até hoje, ou Três Corações, e foi lá e dedaram, em plena ditadura, que tinha uma rádio clandestina em Muzambinho, que fomentava a luta subversiva e apoiava Cuba. E era verdade, né? Cara, você ficava lá, viva Fidel! Eu nem sabia nada disso. Aí o que aconteceu? Eu era discotecário, aí um dia eu estava lá na discoteca, 10 horas da manhã, uma segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta, estava tocando a música Mi Viejo, Meu Velho, com o Piero, foi a última música que tocou. Chegaram 2 caras de óculos escuros e pasta de terno e tal, eram do Dentel. Eu nem sabia que era Dentel. Meu, onde é que fica o cristal? Eu falei, o que é isso? Cristal? Se não tem cristal no transmissor, a tua rádio não funciona. Lá no pasto do Zé Mané Venâncio. Então, vamos lá, nem sei. Aí o moleque viu, os caras viram que eu não tinha nada a ver, que negócio, eu procuro os donos da rádio aí, não posso fazer nada. Eu tinha 17 anos, 18. Eu sei que foram lá no pasto, lá perto do cemitério São José, e tiraram o cristal. A Rádio Continental saiu do ar e nunca mais voltou. Bom, eu vou fazer uma pausa. Aí eu fiquei fazendo sessão literária, né? Porque eu já tinha virado locutor. Então eu tinha sessão literária no colégio, tinha no cinema, e eu era locutor lá. Fazia serviço de alto-falante também. Aí eu virei locutor. Bom, depois você veio para São Paulo, mas eu vou parar um pouco para perguntar. Não, antes eu fui para Curitiba, em 71. Então, para um pouco aí. Quanto tempo você faz programa todo domingo no rádio? Quantos anos? Eu entrei na Jovem Pan em 72 e fui repórter rodoviário, repórter de trânsito, setorista do Detran. Em 73 eu entrei no plantão esportivo pelas mãos do Osmar Santos, no lugar do Fausto Silva, lá no aeroporto, Avenida Miruna 713, onde hoje é o Hospital Moriá, do grupo do Edir Macedo. E fiquei nessa aí até 73 no plantão. Aí quando foi em 77, o Fernando Vieira de Mello resolveu, por minha insistência, tirar do ar um programa que a Jovem Pan tinha domingo de manhã, das 8 às 3. Um homem, uma mulher, uma parada, com Antônio Delfiol e Dalina de Oliveira, patrocínio de Chevrolet, que era cliente do Antônio Delfiol, locutor do MAP. E aí eu e a ordem era a seguinte, cara, Fernando Luiz Vieira de Mello, o maior jornalista de rádio da história, mas ele falava, domingo de manhã, das 8 horas até 3 da tarde, é só música, porque é a hora da família, que tá reunida, tem que ouvir música, porque ninguém pode se estressar no domingo e tal. E eu só escutando aquilo e obedecia. E tinha um negócio chamado bip, que tocava um bip, aí tinha notícia. Para interromper música só se o presidente morrer ou se o Pelé morrer. Não pode entrar nada, tanto é que tocava esse bip, tá todo mundo, deve ser coisa importante. Mas isso foi em 73, 72, por aí, 74, sei lá. Só sei que Palmeiras e o teu São Paulo dominavam. E domingo, um sol espetacular. E nós tocando música lá, e aqui na Rubem Berta, em direção dos Bandeirantes, depois pro Morumbi, cheio de ônibus que vinha de Santos também. Todo mundo com as bandeiras do São Paulo, bandeira do Corinthians, Leão, Eurículo Pereira, do São Paulo e Palmeiras. Leão, Eurículo Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, Edemir, Julinho, Edu, Leivinha, César Ney. O São Paulo era Pedro Rocha, Gerson, o Sérgio Valentim, Gilberto Sorriso, Arlindo Galvão, Edson Cegonha, Eterto, era um Toninho Guerreiro. E aí eu ficava lá, mas tocando essa música aí, esse clássico espetacular, aí eu entrava, punha um bip, falava, olha, trânsito nesse momento, tá assim na Anchieta, não tinha imigrantes. Mas a Avenida dos Bandeirantes está totalmente parada, porque são centenas de ônibus da torcida do São Paulo e do Palmeiras, a Rubem Berta também e tal, etc e tal. Fui suspenso, porque a notícia não era tão importante.
E eu peguei aí na segunda-feira, eu falei com ele, falei, Fernando, não pode tocar música no domingo. Domingo é dia de futebol. Desde moleque em Moçambique, eu ouço a Rádio Tupi, Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Globo do Rio, Piratininga, 9 de Julho, Pan-Americana, Tupi, Bandeirantes, todo mundo fala de futebol. Nós estamos tocando música, que a Pan-Americana antigamente era a emissora dos esportes. Para com isso, você não sabe nada, moleque. Você é carça branca. Carça branca na polícia é quando o cara é novato. Tá bom. Aí de 2 em 2 domingos eu ficava na rádio. Aí me suspenderam um dia, depois de 15 dias eu voltei lá pro plantão e conheci Israel Gimp e o Cando Garcia, que me pagaram um negócio que eu não tinha dinheiro para pagar, que era feijoada no Eduardo's Park ali do lado. Hoje é uma padaria. Aí eu fiz de novo, tudo de novo. Fiquei falando só de futebol. Eu vou terminar a história. Aí o Fernando capitulou e criou o Plantão de Domingo. Mas de birra, ele pôs primeira edição o Zé Nelo Marques, segunda edição eu. Mas o Zé Nelo gostava... Isso é 7-7. Isso é 7,6, 7,7, um pouco menos, um pouco mais. Aí o que aconteceu? O Zé Nelo gostava muito de ir pra Garça. E teve um domingo que ele foi pra Garça e teve um Santos e Corinthians fervendo aqui. Eu dei um show. Aí me puseram na primeira e além da segunda. A segunda edição era uma porcaria, né? A segunda divisão. O forte era a primeira edição. Aí eu arrebentei. Aí na segunda-feira me chamaram, conversa vai. O Tuta viu que eu era melhor, né? O Zé Nelo era bom, mas eu era melhor. Aí o que aconteceu? O Fernando chamou, estavam os dois na sala, e o Tuta não quis falar como dono da rádio para ele. Põe o Milton Neves na primeira. Ele falou assim, puxa, ele foi bem, viu, Fernando? Olha, o rapaz aí é bom, hein? Aí o Fernando entendeu o recado e trocou, entendeu? Aí o Nelo ficou puto, porque ele foi para a segunda edição. E aí, né, terminando a história, sabe aquelas festas que a Jovem Pan fazia no transmissor? Sim. As famílias todas, filhos e tal, maridos, esposas e tal. Aí eu tava lá um dia, eu tava lá com a minha família e veio a Idalina de Oliveira, maravilhosa, educadíssima. Ela foi garota propaganda igual a Hebe Camargo no Canal 7 TV Record. Aí ela pegou, chegou e falou, Milton Neves, eu sou Idalina de Oliveira, viu? Mas que prazer, ouvia tanto você. Então, você ouvia. Mas muito obrigado, porque você me despediu. Nossa Senhora! Eu falei, mas falou com categoria, não com raiva, sabe? Ela foi muito simpática. Mas qual é a história? Não, ela quis dizer que, como eu entrei com o Plantão Domingo, acabou um homem e uma mulher, uma parada. Entendi. Antônio Delfiol e Dalina de Oliveira, mas o patrocínio do Delfiol, continuou. Chevrolet, continuou na primeira edição do Plantão Domingo. Eu não sabia nada de propaganda. E continuou. Aí até o dia que eu entrevistei o Amir Klink, tanto é que eu não ligava a propaganda, que eu entrevistei o cara das 9 da manhã às 3 da tarde. Eu não botei um break. Foi a maior entrevista que eu fiz na minha vida. É mais longa também. Né? Entendeu? Ele só paramos um pouquinho porque ele precisou ir no banheiro fazer xixi, o Amir Klink. E eu não tenho a cópia. Eu insisti com o seu Tuta, levava a fita cassete. Não pode. Isso é produto da rádio. Eu queria tanto essa gravação, porque eu entrevistei na Rádio Bandeirantes ele outro dia, mas não foi a mesma coisa. Foi quando ele tinha chegado da travessia. E a tua memória, obviamente, acha que aquela foi melhor. Mas foi uma entrevista, e sou o único cara que chama ele de Amir Klink. O Forlan, lateral direito de São Paulo, também fala, só você me chama de Pablo Justo Forlan Lamarque. Agora vem cá, você fica tantas horas no ar até hoje. Que hora você almoça? Não almoço. Vai direto? Não. Você só come depois que termina tudo. Aí eu vou pro Barbatu, aí mata vou pro Lélio. boi e tal. É totalmente errado. Mas se eu almoçar, eu durmo, não consigo fazer. Porque ontem, por exemplo... Não, mas peraí, agora eu vou interromper. Que é uma das coisas mais difíceis do mundo, interromper o Milton Neves. O Milton, muitas vezes, muita gente não sabe dessa história, mas eu cansei de ver o Milton Neves juntar 2 poltronas dessa aqui. Não, 3 cadeiras. 3 cadeiras. Tinha essas poltronas, não, eram as cadeiras na minha boca lá, 3. Mas dá pra sentar. E na hora que ele passava a bola pro narrador, pro Silvério, pro Nilson. Eu fazia das 9 às 3 e dormia das 3 até o intervalo. Ele dormia o jogo inteiro. Não, até o intervalo. Aí começava o intervalo, o cara que tava na mesa, né, o operador, falava assim, acorda aí. Arthur Figueroa. Aí em segundos ele falava assim, teve um pênalti que o juiz não deu, tá 2-0 pro Corinthians. Pronto, era o suficiente. Abriu o microfone e falava, é um absurdo esse pênalti, já se viu. Esse juiz ficava 2 horas, não viu 1 segundo do jogo. Não foi assim? Outro dia eu dormi na Rádio Bandeirantes também, aí no intervalo eu comecei a discutir com o Zaidan. Aí o Cláudio Zaidan, maravilhoso, falou assim, olha, eu quero dizer para os ouvintes que ele estava dormindo. Como é que eu posso discutir com um cara que estava dormindo? Eu falei, ô Zaidan, mas eu sonhei. Mas não é demais isso? Quantas vezes isso aconteceu toda a vida, pô?
Não, então o Emílio Surita, né, que quando inventou a Jovem Pan 2 FM, e foi quando eu conheci essa turma de FM, e ele não acreditava, porque eu dormia no estúdio com 3 cadeiras, mas de vez em quando eu dormia também num sofazinho preto, tinha do lado o caixa. Muita gente dormiu lá. Tinha o bebedouro aqui do lado, o caixa e tinha um sofá. Isso. E na frente os sanitários, para não falar as privadas, né? E tinha uma salinha lá que era a salinha do café. E eu dormia ali, e dos 2 lados do sofazinho tinha um cinzeiro, uma lixeira, que a turma jogava cinza também, de cigarro. Então era um cheiro desgraçado. Mas eu tava morrendo de sono. Eu já dormi também lá. Algumas vezes. Mas é isso, o cara é tão genial que mesmo sem ver nada do jogo, zero, acordava e falava como se tivesse visto cada detalhe. E uma coisa que não tem mais no rádio, que é cair a linha, porque antigamente caía muito a linha. Aí, tanto é que quando eu comecei no plantão esportivo, a turma falava assim, plantão esportivo é o cocô do cavalo do bandido, só entra no ar quando a linha cai. Mas eu mudei a história do homem de retaguarda com o terceiro tempo em 72 na Jovem Pan. E aconteceram coisas incríveis. Teve um domingo que quando tinha o Fórmula 1, eu chegava meio-dia aqui na rádio, né? Então, sem Fórmula 1, 9 horas. Narração de Wilson Fittipaldi, Domingos Piedade. Aí teve um domingo que caiu a linha. E aí o Carbone, desesperado, ligou para mim. Eu morava no Campo Belo. Ele me ligou, falou, caiu a linha, entra aí, faz qualquer coisa. Mas como? Eu tô dormindo. Quer falar sobre o quê? Sobre a corrida. Falei, primeiro que eu não entendo, nem sem dormir, eu não entendo nada de Fórmula 1. E aí eu segurei uns 8 minutos num grande sem saber do que estava acontecendo. Nada. Aí a minha mulher ligou a televisão, eu falei umas cascatas, era o Senna, né? Entendeu? Então eu cascateei 8 minutos, né? Não foi com o Wilson Fittipaldi, não, foi com o Nilson César, já, e Flávio Gomes. Aliás, o Flávio Gomes é petista chato, mala, maravilhoso torcedor da Portuguesa de Esportes e um dos maiores jornalistas que eu conheci na minha vida. Ele é mesmo, gente finíssima. A gente vai voltar para a entrevista do Milton Neves, mas, gente, eu queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui com o Magazine Luiza. Vou falar para vocês, esses dias eu estava precisando de várias coisas lá para casa. Resolvi abrir o super app Magalu e realmente eu me surpreendi, porque encontrei tudo o que eu queria. Tudo mesmo, de verdade. Nunca imaginei, por exemplo, que eu iria comprar creme dental no app. Ou então bolacha, fralda, produtos para pet, livros, enfim, tudo. Agora eu já sei, sempre que eu precisar de qualquer coisa, eu abro o app. Fora que sempre tem uma oferta imperdível por lá. Então faça como eu, baixe o super app Magalu e mantenha instalado, viu? Assim você não perde nenhuma novidade. Muito mais do que você imagina, #tem no Magalu. Volta, Milton Neves. Voltar agora para a ordem cronológica na sua vida, Milton. Antes de você começar no esporte, você trabalhou muito tempo no jornalismo geral, quando você chegou na Jovem Pan. Antes você trabalhou lá em Curitiba também com isso? Não, então quando chegou em 71, eu estava lá, fiquei um ano à toa em Moçambique, eu me formei, e aí todo mundo foi para Limeira. Mineiro gosta muito de ir para Limeira. Muita gente foi para Limeira, para Campinas, para São Paulo, para Belo Horizonte, Brasília, e sobrou eu lá. Aí um dia um rapaz chamado Betinho, Carlos Alberto Vilas Boas, ele tinha o Bar Majestic, ele falou assim, Mirtinho, que vergonha, pô, foi todo mundo embora, você fica à toa aí vagabundando. Tanto é que eu tinha uma namorada chamada Maura Alves, que foi a minha primeira namorada, ela largou de mim no recreio do colégio. Ela tinha eu tinha uma japona branca, azul com gola de pele de coelho aqui, e ela tinha uma japona vermelha. E ela era um ano mais velha que eu, ela estava um ano na minha frente, na Ciências Biológicas, CB. E aí, não chegou um intervalo, a gente namorava 10 minutos no recreio, né, que a gente chama lá. Aí ela chegou e sentou, a gente namorou um ano quase. Ela pegou e falou assim, olha, Mitinho, meu pai, Vitor Alves, mandou largar você. Infelizmente vai acabar nosso namoro, eu gosto de você, mas ele mandou largar. Eu falei, mas por que eu fiz de errado? Não, ela falou que você não tem futuro, que você é muito vagabundo. E eu peguei e falei, pô, pior que eu sou mesmo, porque eu de manhã eu acordava meio-dia, à tarde eu ia jogar sinuca, entendeu? Jogar baralho. Depois namorava um pouco, quando era 9 horas voltava pro clube para jogar baralho, e jogava até 2 da manhã, eu não fazia nada. Não, à tarde eu nadava também, foi o único esporte que eu fui bom pros padrões da cidade lá, eu era 6,5, Rio, nadava bem nos rios. Ela largou de mim, depois ela se casou, tornou-se dentista, mas eu fiquei muito triste, porque eu gostava muito dela. Aí a minha mulher, há 40 anos, 48, entre namoro, noivado e casamento, a Lenice, ela tinha 16 anos. Aí eu fiquei catando uma namorada lá para provocar fusquinha na Maura para a Maura voltar. E nesse footing aí,
Comecei a olhar para uma menininha novinha, uns 5 anos mais nova que eu e tal. E ela olhou, eu olhei, demos umas olhadas, daquele jeito lá, que eu te falei que teve muito casamento, muita família foi formada em Muzambinho. E aí eu comecei a olhar para a filha do Bibi, né, uma das 7 filhas do meu sogro, que era a Lenice, e começamos a namorar, gostei, esqueci da Maura, casei com ela depois, em 1978, eu já estava na Jovem Pan. E eu sou do tempo em que, quando tinha um casamento, a turma fazia uma lista, e você dava R$100, R$200, R$300, mas assinava um vale. Aí ia pular pro Tavinho. O Tavinho ou o outro lá, pô, tá aí até hoje, o Silvio Pintado. E aí, o Silvio Malagola. Aí ele somava, dava o quê? 3 mil, 4 mil e dava uma ajuda boa. Então, mas aí você saiu de Muzambinho... Sim. Aí eu tava à toa jogado lá e todo mundo pegando meu pé, uma vergonha, né? Pô, minha mãe triste, minha tia Antônia triste. Vagabundo e tal, assim. Eu não fazia nada, eu jogava muito bem sinuca. Ia na igreja, eu ia muito na igreja. Aí depois eu vi que não dava para enganar mais e tinha muita gente de Muzambinho em Curitiba, inclusive meu irmão. Aí eu fui para Curitiba de carona o Pimenta, ela era gerente do Banco Crédito Real, que não existe mais, e ele já faleceu também. E ele tinha um DKV Vemag. Aí ele me deu carona e nós fomos para Curitiba. Quando chegamos na Regis Bittencourt, eu levei o maior susto da minha vida, porque eu nunca tinha visto ônibus daquele tamanho e principalmente caminhões daquele tamanho. E estava em obras. Mas cheguei em Curitiba, fui morar numa pensão, no lugar que cabiam 9 pessoas, nós éramos 18. E passei fome e frio lá em 71. E trabalhei na Rádio Colombo, fiz teste um monte de rádio lá. Foi fazer o quê na Rádio Colombo? Eu fui ser locutor de qualquer coisa. O que tinha? E ganhava dinheiro de hoje, o quê? R$500 por mês. Era Irvim Bonkoski, o meu chefe lá, da Rádio Colombo. E aí eu fiquei lá uns tempos, quer dizer, em relação a Muzambinho já era uma rádio altamente profissional, mas em relação a São Paulo era uma rádio amadora. Mas foi uma boa experiência. Mas aí eu fui mandado embora, foi a única demissão que eu tive na vida, em 1971. Mas por quê? Porque contenção de despesa, mas a rádio não tinha quase ninguém, é verdade, faturava pouco, mas era uma rádio tradicional de lá, chamada Colombo. Aí eu voltei para Muzambinho numa quarta-feira de outubro, quando o Santos jogou com o Curitiba lá, e eu fui ver o jogo com a malinha, porque de lá eu fui para o aeroporto, fui para a rodoviária. Foi 1-0 para o Curitiba, gol de Tchau Bachá. Foi a primeira vez na vida que eu vi o Pelé no campo, ali pertinho, entendeu? E o Santos perdeu de 1-0. Aí eu peguei o ônibus Autoviação Penha e vim para São Paulo. Aí eu cheguei aqui na estação Júlio Prestes e eu fiquei impressionado, né? Porque eu cheguei 6 da manhã, 7 da manhã. Eu vi o povo alucinado, com pressa, nego entrando no banheiro. E eles iam fazer barba. Eu nunca tinha visto um cara fazer barba no banheiro da rodoviária, sabe? Porque para mim era tudo novidade. Eu era um tucura tão grande que eu tenho uma coisa que eu vou te contar que você não vai acreditar. Aí voltei para Muzambinho. Aí enganei lá novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Aí quando chegou fevereiro, todo mundo foi embora. Limeira, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo. Sobrou eu lá. Falei, você quer saber? Eu não sei o que eu vou fazer, não. Aí todo dia eu ia num bar lá, Bar da Avenida. E ele tinha, lá em casa não tinha assinatura de nada. Eu li a Gazeta Esportiva que sabe o Nero aí, o grande Alexandre Nero, o grande ator da Globo, ele é filho de muzambiense. E o Nadinho, Ronaldo Vieira, é irmão do Biluca, o pai dele, que já faleceu há muito tempo. E aí ele me dava a Gazeta Esportiva todo dia para ler e eu ouvia as rádios na casa dele, porque eu também não tinha rádio. E eu ia no Bar Avenida ler o Estadão. Eu gostava, era do Estadão. Aí um dia eu cheguei lá, você vê como é que é a vida, Barão. Cheguei lá, o Nen Carli me dava um copo de leite e um sorvete. Dava, senhor Euclides Carli, o Nen. E aí eu lia o Estadão. Aí um dia que eu fui pegar o Estadão, eu disse, hoje não tem Estadão. Hoje ele é raro, aqui entregaram o jornal errado, veio a Folha. Falei, não, mas é boa também, me dá a Folha. Aí eu peguei e tô lendo a Folha lá. Aí na segunda página, terceira página, no rodapé, é um anúncio de fundo preto. Torne-se jornalista. Faça vestibular na Supero, Sociedade Universidade Paulista de Ensino Renovado Objetivo. Peguei e falei, Nen, posso cortar esse pedaço aqui? Nem li o jornal, não. Pode sim. Levei e mostrei para minha tia. Tia, olha aqui, negócio de comunicação social em São Paulo, eu preciso ir lá fazer esse vestibular, eu preciso entrar numa rádio, que eu não estou fazendo nada, eu virei um vagabundo. Aí ela pegou, ela me olhou, falou, mas nossa, dinheiro de hoje? Nossa, mas a inscrição é R$200, aí tem que pagar a viagem, tem que pagar a comida para você, eu não tenho. E aí eu fiquei triste ali, né? Dali umas 2 horas ela tinha ido no Banco Crédito Real. Se eu começar a contar a história inteira, eu vou chorar. Ela foi lá e fez um negócio chamado letra, ou seja, uma nota promissória, fez um empréstimo para que eu fosse para São Paulo, ficasse em algum lugar, que eu fiquei
na General Olímpio da Silveira, ali no edifício do Codema. A tia Chiquita que me abrigou lá, que já faleceu também, e paguei a inscrição lá e fiz a inscrição, 72, e voltei para Muzambique. Aí marcaram o vestibular para dali um mês, eram 200 vagas, e era um negócio novo, comunicação social, porque eu já tinha tomado bomba 3 vezes no Banco do Brasil, 2 vezes em odontologia, em Curitiba e em Belo Horizonte, e 3 bombas no Banco do Brasil, e 2 bombas na Petrobras. Eu fiz em Campinas e fiz também em Paulínia. Concurso para entrar? Concurso. Eu perdi tudo, porque Deus tinha reservado um outro caminho para mim. Mas eu sempre fui péssimo em Química, Física e Matemática, e datilografia eu não podia passar, entendeu? Mas o sonho da minha vida era passar no Banco do Brasil, casar com a Lenice 7 anos antes, entendeu? Mas deu tudo certo. E eu peguei, Aí você fez o vestibular? Eu fiz o vestibular, eu passei, porque também era só história, português, geografia, não tinha física, química e matemática, senão ia tomar bomba de novo. E também eram 200 vagas, eu acho que tinha 400 candidatos também, eu passei. Sabe quem era meu colega? Quem? Além do Paulo Rachid Saab, que você deve conhecer, Paulo Saab, que depois me indicou também para a Jovem Pan, o Ricardo Carvalho, que é um jornalista muito importante da política aí, e o neta do Anacleto Petrobron, filha do Anacleto Petrobron, o Valúcia, ex-árbitro de futebol, a filha do primeiro casamento do Tarcísio Meira com a Glória Menezes. A Glória Menezes teve uma filha do primeiro casamento dela, o nome dela era Maria Amélia de Brito, a cara da mãe da Glória Menezes. E era meu colega também, o Oscar Maroni, o rei das primas aí. Tá até hoje lá no Campo Belo, meu vizinho. São 2 endereços lá. Eu encontrei com ele num restaurante, um rancho português, outro dia, ele me deu o cartão só, você tem entrada franca. Eu falei, não tem problema, não, eu não quero não. Mas vamos lá, aí você entrou na Jovem Pan. Aí... Pra fazer o quê? Então, aí o que aconteceu foi o seguinte, eu entrei no Objetivo, e aí eu tinha que pagar a pensão, era um casarão velho aqui na Alameda Jaú, comida e a faculdade. E a porteira era uma japonesa austera. Você, para entrar, você tinha que mostrar a quitação do mês. Minha tia pagou o primeiro mês, segundo e terceiro não tinha dinheiro. E aí ela não deixou eu entrar mais. Aí o Paulo Saab, da Jovem Pan, o Birajara Valdez, cara. Você conheceu o Birajara Valdez? Sim. E eles se juntaram, o Ricardo Carvalho, falou, não, o Digênio, o mito João Carlos Digênio, ele tinha comprado na época um assombro em termos de Brasil em 1972. Estúdios de rádio para a faculdade e estúdio de televisão. Que era algo para a época. Para a época hoje era a única faculdade que tinha. O Jorge Briri, que foi comprar nos Estados Unidos. Jorginho, sócio dele. E hoje é meu vizinho, Jorginho. E eu falo, Jorginho, quando você me deram bolsa, né? Eu falei, Jorginho, eu falo muito com ele lá, no condomínio nosso. Jorginho, seguinte, você vê como é que é a vida, né? Você, quando já tinha aquele Match One, quando o Digênio, o mito, já tinha um Mercedes, placa DI 5000, que eu coloquei no Detran, o Digênio ficou muito feliz com o DI 5000, e você, de certo, já morava muito bem, morava em Moema, e aí eu morava em Porão, e o tempo passou, Jorginho, eu tenho uma casa aqui no nosso condomínio, maior que a tua, você vê como é que pode. Então, mas aí você foi... Bom, aí eles ficaram inconformados, porque eu ia perder a faculdade, né, esses caras. O Digênio, essa galera toda. Não, o Digênio nem me conhecia. Ele era dono. Essa turma de jornalista, tinha também um rapaz chamado Fernando Baiano, Fernando Bahia. Aí eles falaram, pô, sacanagem, pô. Aí eles falaram assim, vamos lá pro estacionamento, porque tem lá o carrão do Jorginho e o carrão do Digênio. Uma hora um dos dois vai chegar. E ficamos de butuca ali. Dali uma meia hora chega o mito de Gênio, que chegava, parava tudo. Sabe quem era o garagista? Não era chefe, não, ele era o garagista. Sérgio Felipe dos Santos, que é o atual presidente há muitos anos aí da Fundação Carlos Peleiro. Aí eles ficaram lá e quando chegou o Digênio, eles pegaram, foram ao Digênio. É o seguinte, esse rapaz aqui é de Minas Gerais, ele tá com 2 meses sem entrar porque ele não tem dinheiro, mas ele é bom, ele fez 1 mês e pouco aí nos estúdios que você fez e tal, ele é bom. Mas eu não, todo mundo só quer saber de bolsa. E ele é apressado, todo mundo quer saber de bolsa, entendeu? Então vou deixar pra lá, depois eu vejo, eu tô ocupado, tô atrasado e tal. E entrou no elevador, sabe aquele elevador com assessorista que tinha uma manivela assim, entendeu? E a sorte, de vez em quando o elevador engasgava, né? E aí, quando foi fechar, engasgou. E ele pegou, ficou meio que sem graça, porque ele foi muito... Não foi mal educado, mas ele foi muito, nem ríspido, mas foi muito apressado. Ele pegou antes de fechar de novo, porque voltou, né? O cara já estava mexendo a manivela, sentado,
E ele ficou, seu grandão, vai lá na Jovem Pan, procura lá Fernando Vieira de Mello. Foi assim? Foi assim. Nossa. E fechou o elevador. Aí eu e o Bira, eu de ônibus, o Bira de fusquinha, que ele já tinha, ele era cabeludo, hippie, e uma bolsa tiracolo aqui. E eu peguei o ônibus que me indicaram e tal, etc. E quando eu cheguei lá, o Bira já tinha chegado do teste, ele fez uma externa. Aí o Fernando falou, eu entrei, tá, pô, olha aqui. Fernando estava no aquário dele, com o Antônio Delfiol, Ney Gonçalves Dias, Reale Júnior. Só fera. Só fera e o homem do balacobaco lá, o carioca do balacobaco lá, o Sargentelli, tava, o Wilson Fittipaldi. Aí ele pegou, olhou assim, que eu estava sentado lá na espera, né? Porque falaram, até um tal Salvador Silva, um jornalista que ele era produtor, ele, sem olhar para trás, ele falou assim, cuidado, você vai falar com o Fernando, então daqui a pouco ele vai te chamar. Ele é meio louco, mas ele é gente boa, ele é muito honesto, então você fica aí, não assusta com ele não. E ele dando esporro nos caras lá, e eu tô fodido. Aí dali a pouco ele pegou, olhou, ele viu um cara diferente, falou, grandão, o que você quer aqui? Vem cá. Eu peguei, entrei no aquário, uma distância assim, uns 3, 4 metros. Não, é que o Digênio falou para vir aqui procurar o senhor Fernando. É o senhor? Eu falei, sou eu mesmo. Mas o que você quer? Não, eu estou precisando de estágio e eu queria saber como é que é o negócio. Ele achou engraçado o jeito de eu falar caipira, que eu era muito mais caipira que hoje. E como é que é o negócio? O Marco Antônio. Chamou o Marco Antônio Gomes da Conceição, o Marquito. Magrinho, puta de um jornalista, voz bonita, magrinho, nunca mais viu o Marco Antônio, ele foi pra cultura. E faz um teste com esse grandão aí. Aí fomos lá, teste como é que é? Você sabe. Você pega o cara que vai fazer o teste, você pega uma lauda, qualquer jogada em cima de uma mesa lá. Você sabe escrever direitinho. E me deram, eu fui lá, o operador chamava Chico Vieira, maior vinheteiro do rádio brasileiro, já morreu também, corintiano, fiel escudeiro do Osmar Santos, fazia as vinhetas do Osmar. Aí eu entro no estúdio tremendo e com aquele papel lá era a notícia de trânsito. Então estava escrito, atenção, evitem a Celso Garcia. Na Celso Garcia, altura do número tal, da rua tal, não lembro mais que rua que era, um violento acidente envolvendo o táxi placa tal e um ônibus da autoviação do Pari. Evitem a Celso Garcia. Beleza. O Chico Vieira começou a rir lá, mas não falou nada. Foi lá, sentei de novo, o Fernando lá, com aquela turma de peso pesado lá. Daí um pouco o Fernando chama o Marquito e o Marco Antônio Gomes e foram ver o teste. Ele veio rachando de rir. Porque era um ônibus, era um acidente de um táxi, placa tal, com um ônibus da autoviação do Pari. E eu li autoviação do Pari. Aí foi a primeira bronca das 2.815 que eu recebi dele nesses anos todos. Ele saiu da rádio em 2000 e pouco e começamos juntos em 73, eu comecei com ele. Seu burro, seu caipira, como é que você fala autoviação do Pari? É a autoviação do Pari, que é um bairro que tem 1 milhão de anos e tal. Eu falei, mas eu nunca vi falar, eu cheguei em São Paulo... O técnico foi lá para ajudar, né? Mas o operador começou a rir, né? Sei lá, ele não sabia. Não, sabia, mas ele sei lá. Aí ele pegou e falou assim, não, mas tá bom, eu gostei do teu jeito, então você vai ser agora na frente de todo mundo. Você vai ser, o Clóvis Messias foi para a Rádio Bandeirantes, você vai ficar lá no Detran, de tarde, de manhã, à tarde é o Benê Braga. Mas o que eu vou fazer? Você vai informar trânsito. Eu falei, o que é informar trânsito? Você vai informar se o trânsito está livre, se está congestionado nas ruas de São Paulo. Mas eu não conheço nenhuma rua. Então vá pra puta que eu pariu. Então, você conheceu ele, né? Não conheci. Não conheceu? Não conheci. O Zé Pereira é filhote dele também, gritava, mas um gritava com alto talento, que era o Fernando Vieira de Mello. Aí ele pegou, então vai pro inferno, pô, larga a mão, volta pra tua terra. Entendeu? Mas aí ele piscou assim, piscou pro Marco Antônio Gomes da Conceição e falou assim, dá umas dicas pra ele, manda ele lá. Tá aprovado o teu estágio. E aí foi? Aí fui pro Detran. Aí no Detran eu fiquei 1 ano lá como repórter, setorista, porque não tinha DSV. Olhando na sacada do Detran. Não tinha. Eu não apenas informava trânsito, o esquadrão BenTV com as suas motos davam informações lá com uma centralzinha de trânsito, eu dava, e eu também dava mais, era entregue mais que eu tava vendo, né? Mas tinha muito assunto, não existia DSV, CT. Sistema de tráfego, renovação de carta para tirar carta de motorista, exame médico. Sabe quem era um médico que a gente chamava de Ronald Golias? Pai do Paulo Galvão, que hoje está na CBN. Sei. E aí um dia, até ele já faleceu, mas um dia ele me ligou e falou, Milton Neves,
agora eu estou precisando de você, porque ele sempre passava na frente jornalistas que iam lá fazer exame e tal, Mário Moraes, Geraldo Zé de Almeida, pessoas que eu vi só uma vez na vida, Geraldo Bretas. Aí ele falou, eu preciso de um favor, é que eu tenho um filho chamado Paulinho e ele concluiu agora a faculdade de jornalismo e ele está desempregado. Ah, tá bom. Aí ele veio aqui, eu apresentei para o Marcelo Parada, ele contratou, e dali uns tempos o Marcelo Parada contratou o meu pedido também, André Kfouri. Esse nunca falou nem obrigado até hoje. Esse aí, agora os outros têm muita gratidão. O Chico Prado também começou comigo. E sabe como é que era a nossa turma aqui na rádio? Sabe que era meu rádio escuta, depois virou produtor, editor, depois não sei o quê, e era grandão? Era e é, né? O Zé Mariano Bonner de Mates, da Rede Globo, um dos maiores jornalistas do país. E ele era grandão e eu falava para ele assim, ô Pirulão, larga a mão disso aqui, rapaz. Isso aqui é bom só pra mim e pro Tuta. Larga a mão disso aqui. Vai jogar basquete, rapaz. Vai. Ele dava risada. Olha o que virou. Agora, quando você foi repórter de rua, repórter do Detran, você lembra de alguma cobertura impactante, assim? Eu lembro que teve aqueles 2 incêndios absurdos no centro. Você chegou a trabalhar, Milton? Eu não estava na rádio. Eu sempre confundo o Andraus com o Joelma. Eu não estava na rádio, o outro eu estava de férias. Então você não pegou? Quem foi o gênio da história? A Jovem Pan, no meu tempo, sempre foi muito grande, continua grande, mas ela não estava em boa fase. Ela explodiu a partir do primeiro incêndio, porque a Jovem Pan só ela tinha um negócio chamado viatura de FM, Motorola. E o Fausto Correia da Silva, ele era considerado o pior repórter. Gente boa do mesmo jeito que ele é hoje, bilionário. E ele, porque assim, antigamente, todo time tinha um setorista, que hoje acabou. E o pior repórter ia para o Canindé. E o Fausto Silva era o setorista do Canindé. Ele fez o treino lá e voltou, Avenida Tiradentes, em Anhangabaú. Quando ele chegou em Anhangabaú, ele olhou aquele negócio todo, helicóptero e tal, e era fumação, fogo. Ele entra no ar, não sabia nem o nome do edifício, porque não dava para saber. Foi o primeiro cara do Brasil a dar que estava, eu não sei se é o Joelma ou o Andraus, eu acho que é o Andraus que foi o primeiro. Aí ele pega e dá aquilo lá. A Jovem Pan deu o maior ibope da história, porque depois chegou Milton Parron, também com uma história muito grande, e outros, Chico Falcão, sei lá, entendeu? Fizeram uma reportagem tipo, 2 da tarde, 3 da tarde, até meia-noite, e só a Jovem Pan que tinha um negócio de... E aí foram as outras 2 viaturas, era uma C14 e uma Rural Willys, que eu trabalhava muito com essas 2. E fizeram uma transmissão espetacular, mas o Fausto Silva... Foi o primeiro a chegar. Foi o primeiro, e eu não participei dessa. Você sempre teve opinião forte. Né? Você é um cara reconhecido por isso, às vezes polêmicas e tal. Você já criou polêmica só para criar um fato, só para ser do contra? Não. Polêmica pré-fabricada não funciona. Você tem que ter sensibilidade para aplicar na hora. A única é o apito amigo do Corinthians. Isso aí é uma coisa que virou terminologia popular na literatura esportiva, né, do Brasil. O primeiro, há uma resistência, porque tem muita inveja, como em tudo quanto é setor, tem muita inveja na crônica. Então, o pessoal evita, né? Menos o Thiago Leifert. Ele falava sempre de apito amigo no Globo Esporte. Aliás, esse cara virou um grande amigo. Você vê como é que é o meio, né? Esse rapaz, quando ele começou, porque o pai dele era e é um alto executivo da Globo. E tá a turma falando assim, tá aí porque o pai dele ainda mais parece que é o financeiro. É por causa do pai, sabe? Se fosse assim, os netos dos filhos do Roberto Marinho eram tudo narrador no lugar do Galvão Bueno, apresentador do Jornal Nacional no lugar do William Bonner e o principal ator de tudo quanto é novela. Nada disso, pô. O cara tem talento. E depois esse rapaz, o Bocardi, que começou na Bandeirantes, na TV Bandeirantes, foi na Rádio Bandeirantes, não queria falar. Várias vezes tentaram botar ele no ar na TV Bandeirantes e na Rádio Bandeirantes, ele não quis, entendeu? Olha, e hoje virou um grande cara. Eu só vi esse rapaz uma vez no prêmio Comunix, muito gente boa, e ele é o único que fala Ponte dos Remédios, Carmen Fernandes Neves, que é o nome da minha mãe, entendeu? E aí depois ele criou no Bom Dia, concorrente teu, ele criou o Cone Amigo, entendeu? Uma analogia do apito amigo. Porque não, mas eu já cansei de ver você brigar com gente, o cara fala A, você fala B só para ser diferente, só para contrariar, não tem isso também? Não, é sempre o Corinthians, né? Porque os 2 professores de português, nós temos lá o Neto e o Denilson, eles falam, Milton Neves, se não cesse o Corinthians, você estava morto. Se eu tesse a grana que você tem, eu já tinha aposentado há muito tempo. Mas, é verdade, o Corinthians me ajudou muito mesmo. Agora, quem te ajudou de fato, você contou toda a história, desde que você começou, foi a publicidade, a propaganda. Foi. E eu lembro que lá atrás foram várias discussões, lembro de temas de faculdade, da mistura, da propaganda,
com o jornalismo. Você viu como é que tá agora? Até a Globo já vai fazer. É isso que eu ia falar. Quem não milta, se estrumbica. Tá? O Galvão Bueno, eu tuitei. Eu jantei com ele outro dia, lá em Alphaville, uma coincidência, num evento que teve lá, de grandes empresários. A gente jantou na mesma mesa, nós ficamos 1h30, eu falo demais, ele fala mais ainda, mas não falamos nada de futebol, de televisão e de rádio, só falamos de vinho. Ele adora vinho, como eu também. Entendeu? E outro dia ele abriu uma transmissão da Globo, que já está mudando devagarzinho, né? Porque eles estão encebando muito, mas vai meter todo mundo. Como bem no popular, puseram a cabecinha. Quando põe a cabecinha, aí ninguém segura mais. Aí ele pegou e falou, estamos aqui, Rede Globo no ar e tal, não sei o quê, em nome de Johnson, Brahma, não sei o quê, mas eu peguei e tuitei, não adianta falar de leve, não adianta. Você comeu sílabas de algumas marcas, Galvão Bueno, por favor, fala firme. Falava pro Flávio Prado também, que antigamente era contra, entendeu? O Flávio Prado até hoje ele faz merchan meio com vergonha. Não adianta, ou você faz com garra, com tesão, entendeu? Para defender a empresa que garante emprego de tanta gente, ou não faz. Então eles estão começando ainda, entendeu? Mas como é que foi esse processo? Mas a Globo já está liberando a turma. Eu queria saber no começo. Você era locutor de rádio, apresentando o programa, né? E aí virou um publicitário, começou a criar. Você viu o meu escritório aqui? Você gostou? Eu achei absurdo, não tinha ideia do que tinha aquele coisa. Para quem morava em Porão, aqui então, 700 metros. Mas 700, como é que foi essa história? 700 metros alugado para o Sicredi e 700 aqui do meu portal. Então, se continuar ganhando como locutor de rádio, você está ferrado, é isso? Não, realmente os grandes jornalistas do Brasil, que eu já citei aqui, Geraldo Zé de Almeida, Geraldo Bretas, Mário Moraes, é igualzinho aí jogador de futebol. Ele, sabe, eu conversava muito na Record com o Juarez Soares sobre isso. Ele falou, realmente, eu tinha que ter também partido para publicidade, porque o irmão dele, o Edgar Soares, é publicitário. Mas eu nunca, tanto é que eu te falei, en passant aí do Amir Klink, era patrocinado pela Chevrolet, o programa, eu não falava nada de Chevrolet, e os intervalos tinham Chevrolet e os outros anunciantes. Esse dia eu não pus nenhum intervalo, que é um absurdo, entendeu? Eu cometi um erro porque eu não entendia nada. Tudo tá falando. Parou a cidade a entrevista. Esse Amir é um gênio, ele contando os tubarões que eram em roda dele, que ele dormia, que a baleia, não sei o quê, de uma propriedade impressionante. Bom, o tempo passa, eu tinha uma Brasília e achava que, primeiro Fusca, DO 5555. Faustão tinha um Fuscão preto de placa BB 1616 e ele já ganhava uns R$1.000 por mês, eu ganhava uns 60. Uns 600, e ele dava presente para todo mundo quando ele era pobre, e hoje ele dá até apartamento para funcionário. Aí eu dedo mesmo, Fausto, não adianta. Outro dia, o que você fez por Orlando Duarte, um processo que ele perdeu, você deu 50 mil. O Edemar Nuzek um dia chegou aqui pedindo R$500, queria R$1.000, sei o quê, queria falar com o Fausto. Falei, o Fausto não atende, tem um mordomo. Eu mandei um e-mail para o Fausto pegou, deu 20 mil para ele, porque ele é grato aos tempos dele. Então, e eu não entendia nada de propaganda. Aí uma vez começou um papo de que jornalista tinha desconto. E tinha mesmo nas montadoras para comprar carro. Comprava o quê? 5, 10, 15% mais barato. E aí eu fui lá na GM, mas aí não dava para encarar. Eu queria uma caravana, porque eu tinha 3 filhos pequenos. E então compra uma usada. Aí comprei uma caravana usada, a álcool, e falaram que iam fazer revisão e tal, para pegar dali uma semana. Acertamos tudo, comprei a caravana. SA 7777, que eu trabalhava no Detran, então eu pegava essas placas de número igual. Hoje meus números são todos desiguais. Mas tem 7 ainda, né? Não, e essa última KN minha é 7? Não, é 9. A outra tinha. A outra está com o Fábio, meu filho é 4, 44. Ainda... Mas é engraçado as coisas de número que você tem também. Aí o que aconteceu? Vai escutando, olha você como é que Deus é bom. Da mesma forma que eu nunca pensava em ser locutor, né? Aconteceu do Dito Dino. Se eu adianto lá naquele passeio, naquela calçada, 10 metros, que 10 metros? 1,5 metro, ou atrasado 1,5 metro, o dedo dele ia escolher outra pessoa, como ele escolheu. Mirtinho, vem cá. Então eu pego e recebo o carro. E eu recebo o carro, e o carro veio com 4 pneus careca. E com o step meio careca também. E eu tinha conhecido um dia que eu atendi o telefone na sala de imprensa do Detran, 711161, Ramal 116, um tal Piccolo. Falou, você podia me arrumar o endereço de um carro aqui que chegou aqui, trocou os pneus, botou... Era o negócio da época, rádio AM, FM, toca-fita, Rio de Janeiro. Levou 2 carros, gastou o dinheiro de hoje, uns 40, 50 mil reais, e deu cheque sem fundo e não sei o quê. E eu precisava do endereço dessa placa aqui e tal. Aí eu falei com o Dr. Nerval Ferreira Braga, filho, né?
Ele falou, bom, para evitar que vá para o BO, porque esse é um caso particular, ele autorizou que um tenente até de Guaxupé, que eu esqueci o nome dele aqui agora, Tenente Enoque, ele pegou, deu o endereço para esse tal Piccolo. E o Piccolo, pelo endereço, foi lá e fizeram um acordo, o cara acabou pagando e tal, etc, e deu certo. Mas isso foi um ano atrás. Aí eu tô com a caravana com os pneus careca, falou, pô, eu vou lá na Rede Zacarias, porque a Rede Zacarias e De Pascoal eram grandes anunciantes da televisão, do rádio. E fui lá levar. E tô lá, e eu aparecia na televisão de vez em quando, eu tô lá para arrumar o carro, passa esse Luiz Antônio Piccolo, que hoje mora no céu. Pô, você não é o Milton Neves da Jovem Pan? Sou eu mesmo. Você quer? Não, meu carro aqui. Ah, então deixa comigo que eu vou dar uma arrumada. Aí você vem aqui amanhã e leva o carro, tá bom? Os pneus estão careca. Aí ele botou 5 pneus, botou rodas raiadas, que naquela época era uma coisa importante, hoje é brega. E também botou um negócio chamado bagageiro, imagina, bagageiro, mais brega não existe. E ele pegou e falou, ó, custou, 10 mil, mas eu vou te fazer por 2 mil, e 2 pagamentos de R$1.000. E outra coisa, eu queria fazer propaganda nesse programa teu da hora do almoço lá. Eu gosto de ver você falar. E aí que começou? Jornal de Esporte. Mas eu não sabia, isso é muito comum, vários colegas, esse tempo todo aí, grandes jornalistas, os jornalistas não tão importantes. Como é que vende propaganda? Eu não sei. Eu pensei, amigo, isso aí é igualzinho transar, não tem que explicar. Chega na hora do vamos ver, você sabe, entendeu? Você tem que aproveitar. Propaganda é a arte da coincidência geográfica. Na sauna do meu clube na Hebraica, pelado, é claro, eu conheci o Bernardo Goldfarb das Lojas Marisa. Que azar dele. Anunciou comigo. E me levou para Israel, que mudou minha vida, fez propaganda na Jovem Pan 2 FM, a Marisa, na Jovem Pan AM, entendeu? Mas o primeiro foi o quê? Luiz Piccolo. Ele falou, ó, vem aqui amanhã às 7 horas que eu vou fazer uma oferta para você. Aí eu não sabia, vim aqui, falei com o seu Dilo Gonçalves, né? Ele me deu lá negócio de plano, não sei. Peguei, levei lá para ele falou, ó, vamos fazer um mês para ver se dá certo. Depois de um mês, ele falou, não, agora eu quero é o pôr do jogo, terceiro tempo lá. Até que você tá, olha aqui, ó, você pode ver um anúncio aqui, esses anúncios aqui do terceiro tempo, quem fez não foi a rádio, quem fez foi a Rede Zacarias que pagou esses anúncios aqui do terceiro tempo. Tem mais um lá, ó. E aí, beleza, e ficou no ar lá aí, primeiro o Jornal de Esportes, o Cândido Garcia que fazia, e eu só praticamente dava a hora certa, que era apresentado pelo Osmar Santos e pelo Edemar Nuzek. Aí chegou um dia, cheguei aqui do Detran, que eu cheguei correndo para fazer o programa e depois em voltar pro Detran, aí o Silvinho me chama e fala, vem cá, assina aqui aquele papel azul. Eu falei, mais uma advertência, porque o Fernando me advertiu, me ajudou muito, mas me advertiu muito por escrito e ainda andou me suspendendo também. Eu veio, estou ferrado. O Silvinho falando, que isso, rapaz? Mineiro burro? Não tem nada de advertência, não. Fui ver, era a comissão do primeiro mês, 1.050, e eu ganhava 800. Era uma quinta-feira. Eu peguei e pedi pro Fernando liberação para fazer um negócio que eu não conhecia direito, Santos, que é a paixão da minha vida. Peguei, eu tinha 2 filhos só. Peguei a minha mulher e os 2 moleques, ficamos no Parque Balneário Hotel. Ficamos lá sexta, sábado e domingo de manhã, não tinha plantão domingo ainda, e vim embora. E foi uma delícia. Olhar o mar, entrar no mar, comer aquelas comidas deliciosas, com R$1.000 era uma fortuna, dinheiro de hoje, né? E aí na subida o trânsito estava meio lento, eu preocupado. Eu tinha Brasília nesse tempo. Não, ele estava com a caravana. Aí subindo, ela pegou, vira para mim e fala assim, ó, um outro mês, não gasta, nós gastamos quase tudo, vê se você... Ele falou, guarda isso aí, porque quem sabe um dia a gente não compra um apartamentinho na praia, porque ela sempre foi vidrada, todo mineiro é vidrado em praia. Mar. Eu peguei e falei, para com isso, rapaz. Capaz, você vai durar um mês só. Isso foi 1977, 76, por aí. Resultado, nunca mais parei de fazer propaganda. A Rede Zacarias ficou no ar de 76, 77 até 94. E aí eu consegui, olha, até outro dia me perguntou. Não, e comprou um apartamento gigantesco lá eu comprei. No Guarujá. Não, eu comprei primeiro um apartamento Santos, que o Kennedy mora na Ilha Porchá, que o Cláudio Karsug tinha e tem até hoje. O pessoal fez muita festa. E eu lá, dei pro meu funcionário aqui que ele precisava de uma residência no campo ou no mar para curar a bronquite do moleque. O moleque sarou, que tá uma beleza. Que bom. Depois eu comprei lá onde você já foi. Que é um absurdo o apartamento. E ele não vai, ninguém lá, vai. 2 anos que eu falei, como assim? Faz uns 4 anos que eu não vou lá, mas meus cunhados de Minas vão, minhas cunhadas e tal. Hoje, depois de tanto tempo de rádio, o que você gosta de fazer? Você gosta de contar histórias, você gosta de entrevistar é isso aí. Jogador velho, você gosta de fazer merchan? O merchan eu faço mudo, né?
Mas aí todo mundo copia. Até a Rede Globo, hein? A Rede Globo tá miltando. Quem não milta, se estrumbica. Aí o seguinte, porque é duro, viu, rapaz? Porque eu moro meio longe. Aí eu chego lá domingo, sábado para domingo, porque sábado você vai sempre num grande restaurante com a família. Aí, pô, tem que acordar às 7h15, eu leio os jornais e tal, ponho as coisas que eu tenho que levar para a rádio, para a televisão no carro. E chego às 8h20, 8h30, 8h40. Eu tô o quê? Tô há 46 anos chegando numa rádio às 8 e pouco da manhã para sair. Antigamente eu saía Jovem Pan em TV, agora eu saía 1 da manhã da Record, imagina, e dormia lá, tinha que dormir lá. Hoje eu durmo, eu tenho um escritório aqui, eu tenho um apartamento aqui no fundo, vou te mostrar. Mauro Betti veio outro dia e me roubou 2 ternos, aquele vagabundo. Entendeu? Aí, o que aconteceu? Hoje eu durmo aqui todo domingo e toda quinta, toda quarta, porque eu chego de madrugada, então eu durmo aqui. Se eu for lá para minha casa, eu chego aqui no outro dia às 4 horas da tarde. E então eu chego lá cansado já, sabe? Porque eu fiz 67 anos. Pô, mas que saco, eu tenho que fazer... Porque eu tô fazendo 6 horas e meia de programa na Rádio Bandeirantes, por causa do horário de verão, porque normalmente só 5h30, mas eu tô fazendo 6h30. Ontem eu fiz 6 horas e 45 minutos. Nós estamos falando numa segunda-feira aqui, em relação ao domingo que foi ontem. E aí eu chego, e a turma fica impressionada. Eu chego lá meio cansado e tal, mas quando acende a luz... Vai, né? Aí eu faço uma aberturinha rápida de 40 minutos. Entendeu? Aí eu pego e falo assim, gente, eu falei um pouco muito aqui, mas é um improviso que eu trouxe escrito, que eu escrevi ontem na minha casa para ler aqui, o Imperador racha o bico. E uma outra coisa, tem dia que eu já fiz grandes reportagens na Jovem Pan e na Bandeirantes, fora de futebol. Aquele caso de Santa Maria, lembra? Uhum. Eu chego lá, esse rapaz que fez o livro do Zé Paulo de Andrade agora, o Cláudio Junqueira, e tinha um rapaz chamado... esqueci o nome dele. Jaime. E chegamos lá, esse Junqueira e esse Jaime chegaram com muita educação. Falaram, hoje tem um probleminha lá em Santa Maria, mas vamos dar umas entradinhas aí, tá? Eu estou com os estagiários aqui para ajudar, porque o negócio lá parece que é meio brabo, mas é tudo rápido. Não tem problema, pode entrar, claro, né? Aí dali abriu o programa, meia hora eles falaram nada. De repente eu chamo os dois. Cara, aí que eu vi o tamanho da encrenca. Sabe o que aconteceu também? Não teve um break. Então. Eu fiz o programa até o final. Aí o Junqueira, 1 da tarde, que era o horário dele, ele queria ir embora. Eu falei, que ir embora, rapaz? Você tem que ficar aqui até apagar o fogo. Foi uma das melhores reportagens que eu fiz na minha vida, quer dizer, ancorando. Aí os estagiários, que sempre rodizia lá, como na Band News FM, os estagiários chegaram e assim, ué, meu Deus do céu. Eu achava que o homem só sabia de futebol. Olha aqui, isso que é jornalista. Já vi o Milton em outras oportunidades e tem sangue na veia. Eu não fiz Joelma e Andraus na Jovem Pan, mas fiz num sábado o Nova Avenida. Então isso é tão bom pra mim, que eu saí da Capote Olete onde eu morava, subi até Teodoro Sampaio, Doutor Arnaldo, entrei na Paulista. E o farol amarelou em frente ao Conjunto Nacional, ali por perto. E eu parei o carro. Normalmente no amarelo eu vou, sabe? Parei. Quando eu olho pro lado assim... Pegando fogo, Nova Avenida, cara. E já não telefonei, não tinha. Que dia tinha Brasil e Equador, que a rádio não transmitiu, com Silvério, Orlando, Cano Garcia, Fausto Silva, todo mundo lá no Equador. E eu chego lá de chinelo na rádio, subo lá no 25º andar e fiquei narrando o negócio, porque não tinha celular, não liguei, corri, falei pro Paulo Pacolé, que você conheceu, Paulo Freire, falei, arruma aí, fiquei lá segurando até chegar o Parrum. Aí fizemos uma cobertura também espetacular da Nova Avenida da Paulista aqui. A gente está chegando já mais ou menos para o final. Eu vou só passar alguns trechos aqui de algumas cagadas que o Milton Neves fez no ar. Essas são boas. Tem essa da mulher aí, Milton, que você falou pegar não sei aonde, essa foi boa também. Então. O que aconteceu é o seguinte, todo dia que eu chego na Bandeirantes, tem lá, antes de subo ao Oscar americano, tem lá Dibo Ares. Entendeu? Esse nome eu nunca vou esquecer. Como Manuel Dutra, porque a primeira vez que eu fui fazer trânsito na Hora da Verdade com Marco Antônio Voitumas e Luiz Mário Zanata, Milton Neves, onde você está? Estou aqui na rua Dutra Manuel, porque eu vi a placa. Ao contrário. Entendeu? O contrário. Aí o Chico Vieira falou, você tá com a lista telefônica aí, né? E no enterro do pai do Éder Joffre, o Kid Joffre, era um domingo de manhã. Eu estava de plantão, como repórter rodoviário, mas era plantão de tudo. Aí eu fui aqui numa igrejinha aqui igreja aqui da Bernardino de Campos, tem até hoje. E cheguei lá, ele estava sendo velado, eu dei a notícia, morreu o Kid Joffre, que vai ser sepultado às 2 da tarde no jazigo da família,
no Araçá. Fernando de Melo, seu analfabeto, não existe jazigo, é jazigo. E o trânsito está parado aqui, porque muita gente, o Aderjof chegou, e o semáfago da Praça da Bernardino de Campos, aqui, a praça, esqueci o nome da praça ali, pô, famosa, o semáfago não está funcionando. Semáfago, eu falei. Mas muita sorte. Então, esse dia, por que eu estou falando da Di Boares? Um dos maiores caras que me ajudaram na vida, os judeus, né? Os judeus me ajudaram muito na vida, na publicidade e abrindo a minha cabeça. Minha mulher fala, ela é árabe, mas ela fala, se não fosse os judeus, você estava passando fome. Eu fui para Israel em 85, conheci Jerusalém, Tel Aviv, Lisboa, Londres e Paris. Eu vi o tanto que eu estava parado na vida como plantão esportivo e como escrivão de polícia ou setorista no Detran. Aí, um dia o Jacques Terpes, Ayrton Klerma também, que eu nunca vou esquecer, Marcos Arbeitman. Aí casou uma filha, o Jacques Terpes, casou com um judeu de Buenos Aires. E eu fui com a minha mulher, com a Brasília, lá na Di Boares. Ele tinha uma mansão e do lado era um terreno que ele alugou e fez lá toda essa montagem e tal, quer dizer, o melhor vinho, eu nunca tinha tomado champanhe e tomei naquele sábado para domingo até 3 da manhã, tudo que tinha direito e fui dormir no Campo Belo. Minha mulher precisou jogar água em mim para acordar para ir para a rádio e vim fazer o plantão de domingo. Aí tô conversando, a turma pensa nessa gravação aí que é a Hebe Camargo, mas não é, é a Conceição da Ponte Preta. E eu tinha Teletrim, que foi um marco na minha vida. Eu falei, peraí, eu tô aqui, o Sérgio, ouvinte de Santana, tá aqui pegando no meu pau. Não, tá pegando no meu pé. Essa foi épica. Mas eu tava zunido, não tinha dormido. Ô Milton, você tem um quadro famoso que você criou, principalmente para homenagear os ex-jogadores, né, que é o Que Fim Levou. Aqui, ó, olha o Santos aqui, ó. Tem um ataque aqui, depois você dá uma filmada firme, você pode ver aqui o ataque do Dorval, Mengalvio, Milton Neves, Pelé e Pepe. É que o Coutinho não quis tirar foto com o Pelé, porque eles estavam meio brigados. E tem lá depois uma foto, aqui ó, aquela Nakata lá, ó, o prêmio Nakata que eu ganhei, então pegaram o time do Santos, tiraram o Dalmo e puseram eu lá. Você pode ver que o Calvé tá olhando pro lado assim, quem será esse cara aqui, pô? É Gilmar Lima, Mauro Dalmo, Zito Calvé, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Mas pra minha homenagear, tiraram o Dalmo, e o Dalmo, que já morreu, teve uma época que ele ficou bravo, porque ele achou que eu quis considerar que ele era o mais... Por causa dessa foto? Por causa dessa foto, que eu já publiquei essa foto. Então você pode ver que eu tô lá no lugar do Dalmo e o Calvé, eles puseram exatamente ali por causa do Calvé. Que tá olhando pro lado. O Calvé tá olhando assim, pô, quem é esse cara aqui? Pô, esse cara não joga aqui. Mas deixa eu te perguntar, o que você gostaria que tivesse escrito no Que Fim Levou do Milton Neves? A frase do Pio, Osmar Alberto Volpe, ex-ponta esquerda da Ferroviária, do Palmeiras, do Santa Cruz, professor universitário aposentado lá em Araraquara. Ele me mandou uma placa que está lá na minha adega Terceiro Tempo. Terceiro Tempo 1, 2 e 3, eu tenho 3 adegas. E ele escreveu, enquanto Milton Neves viver, nós ex-jogadores nunca morreremos. Eu já ganhei prêmio de tudo quanto é jeito que você pode imaginar. Principalmente de rádio, mas de televisão, jornal e internet também. Inclusive o prêmio PCA e tal, etc. Eu vou dizer para você, essa foi a maior homenagem que eu tive. Porque os jogadores aparecem em rede nacional na Band, como apareciam na Record, durante 2 segundos, 3 segundos. Mas o cara já, vivo fica emocionado, parece que ele volta a jogar. E os que morreram, as famílias, os netos, os bisnetos, os filhos, a esposa, eles veem a viúva e fica todo mundo feliz. É uma coisa emocionante. A coisa que eu mais gosto na vida é contar história e falar de jogador velho. Enquanto isso, a gente está aqui no Barões do Rádio contando a história de pessoas que fazem o rádio. Eu sei que você já ganhou muito prêmio na vida, mas eu queria te homenagear. Afinal de contas, esse aqui é o maior prêmio que você vai ter a partir de agora. Depois você dá um take aqui no meu escritório, para você ver se cabe mais um. Mas olha só, esse aqui é o mais importante de todos, tá? Gostei. Vê o que está escrito aí, ó. Aliás, eu vou contar uma do Fernando em 30... Lê o que está escrito aí, pô. Barões do Rádio. Gostou? Eu adaptou, apesar que eu sou contra o teu nome. Agora mudou. Teu nome é Calamar. Antes de ele contar essa história, só quero dizer uma história minha com o Milton, além dessa Obrigado, de vê-lo dormindo aí 500 horas durante o jogo rolando. Uma vez estava fazendo trânsito na Baixada, no litoral, e a gente fazia Projeto Verão, ficava lá dando... Era muito Eu já cheguei a trabalhar 21 horas com parrom, pois é, exigindo, não deixava de dormir, na estrada. Ele conta a história, eu trabalhei 36 direto. Mas a história que eu vou te contar é o seguinte, uma vez fiquei 45 minutos no telefone para conseguir entrar no ar, porque ele não deixava entrar no ar. Uma hora eu falei, quer saber?
Vou ver até quando vai essa brincadeira. Lá se passaram 45 minutos, aí ele vira e fala assim, depois de 45 minutos, Barão, faz rápido, só manchete daí. Não, não falei, pô, isso você nunca me contou. O cara tá 45 minutos esperando. Isso você nunca me contou. Juro, o telefone conta o tempo. É né? mesmo? Uma hora eu falei assim, peraí, já passaram 20 minutos, eu falei, vamos ver até onde vai essa brincadeira. Aí o Luiz Hinaldo falou, peraí que ele vai te chamar. O cara legal, babu. Fica aí que ele vai te chamar. 45 minutos depois, Barão, fala, mas fala rápido, tá manchete. Eu falei, pô. Ô Barão, e aquela vez que nós fomos pro Guarujá, você teve no meu apartamento lá na Ponta das Galetas, nas Astúrias, do lado do prédio do Lula lá. Não, mas só que o do Lula é meio meia boca perto do meu lá, mas essa parte. Tá dentro do mato. Do Lula, entre aspas, não quero rolo. Aí, depois a gente passou na padaria das Astúrias lá com o senhor Erasmo, ele me deu uma mortadela mais ou menos uns 3 quilos. Eu peguei e dei a mortadela pra ele. Se vira, eu falei, o que com isso? Eu não como mortadela, minha mulher é vegetariana. Se vira, eu dei pra empregada lá, coitado. Milton, muito obrigado. Mas só isso? Tá bom, não, pô, mas uma hora de programa, pô. Viu, mas tem que filmar A aqui. gente vai filmar. Porque esse Pelé aí, até que ele não era ruim. Mas depois que ele tirou essa foto comigo, eu de centroavante aqui, e aquele time do Santos lá também, aí eles aprenderam a jogar bola por causa de mim. Obrigado por você fazer o rádio que você faz. Eu sou um dos caras que mais adora rádio. Então já deixa eu dar uma última frase. Fala aí. Fernando Vieira de Mello, o maior de todos, nome de túnel hoje. E eu já tinha, não é agora não, morreu em 2000 e pouco. Lá, eu com 5, 6 anos de rádio, quando eu comecei mesmo no plantão de domingo, não tinha terceiro tempo. Ele falava assim, Narciso James é testemunha. Esse caipira aí, sei lá de onde esse sujeito apareceu. Mas eu conheço essa bagaça. Esse sujeito aí não teve, não tem e não vai ter apresentador esportivo de estúdio igual. Então hoje, uma entrevista dessa que é uma homenagem, quando me mandou um troféu, como essa do Pio, etc. A publicidade transformou minha vida de Muzambinho em Nova York, lá estou indo para lá esse fim de semana com a minha família. Eu vou dizer, não tenho mala, mala basta eu. Eu nunca viajo de mala para Miami ou para Nova York, porque eu tenho tudo lá, entendeu? Na volta e na ida não tem mala, até porque mala, a minha última que aparece lá no aeroporto, é um saco. Aí o Fernando Vieira Melo falou, ó, igual esse cara aí, ó, no rádio esportivo, de estúdio, não teve, não tem e não vai ter. E ele tinha razão. E eu não era tão bom como eu sou hoje, entendeu? Porque melhor que eu não tem mesmo no estúdio. E eu estou até processando o Mauro Betti, o Cláudio Zaidan, entendeu? Porque eles, com a ajuda dos russos que elegeram o Trump, entendeu? Eles me boicotaram aí no Prêmio CESP. Eu não posso ser candidato a nada, porque eu não posso ser mais... fui jubilado em plantão esportivo e apresentador, porque eu ganhei 300 anos seguidos. Agora, como portal eu não entro, como memória esportiva eu não entro, como coluna eu não entro, uma página inteira no Agora da Folha de São Paulo. Isso é máfia de Cláudio Zaidan, Ricardo Capriotti e Mauro Betting. Estou processando os 3. Eu lembro quando instalaram aqui os elevadores com os espelhos, né? Todo mundo falou que foi o Milton que colocou lá o espelho só ficar se vendo, olhando como eu sou lindo, como eu sou lindo. Eu sou vaidoso mesmo, uma frase feita e bem feita. A ausência de... Aprendam isso, molecada, vocês estão começando em qualquer profissão. A ausência de vaidade e de ambição inibe o crescimento profissional em qualquer atividade. Tem que ter ambição e tem que ter vaidade. O Ademir da Guia jogou Michael Cruyff, só que esqueceu de avisar. Tchau, Milton. Obrigado, Barão. Valeu. Quero calamar, hein? Barões do rádio, rapaz.